penso e falo para vocês todos os dias que cuidar da gente é sinônimo até de respeito com o que Deus fez. Ele nos deu um corpo saudável de presente, então vamos cuidar dele, né? E a alimentação é um dos pilares da saúde. Então a gente hoje fala sobre a vitamina D. E como eu estava dizendo, um estudo foi publicado no jornal periódico, que é o Scientific Journal of Nutrition, em 2020, e revelou que 88% dos habitantes do planeta apresentam níveis de vitamina D abaixo do recomendado para a saúde. No Brasil não é diferente, porque na hora que a gente ouve, a gente fala, mas no Brasil tem sol, eu tomo sol aqui. Não, uma pesquisa realizada por uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Fiocruz mostrou que cerca de 875 mil pessoas com mais de 50 anos apresentam deficiência de vitamina D. E que 7,5 milhões de pessoas nessa mesma faixa etária estão com concentrações de vitamina D inferiores às consideradas saudáveis. Então, todos esses dados, de fato, são preocupantes, mas a gente não quer aqui só te deixar preocupado, a gente quer te orientar para que você possa fazer aí a reposição desse tão necessário mineral. E é considerado um hormônio e proporciona muitos benefícios. Para tirar todas as nossas dúvidas sobre os mitos e as verdades da vitamina D, a gente recebe hoje a endocrinologista a doutora Lívia Marcela, que já está inclusive com a bancada dela pronta aqui, que ela veio cheia de dicas para que a gente possa cuidar cada vez melhor da nossa saúde, não é isso, Olá, doutora? Cláudia. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço, uma alegria te receber. Eu acho que eu falei uma grande besteira, eu não sei por que eu inventei um mineral no meio da história, mas a vitamina D não é um mineral, né? Não, ela... De jeito nenhum. Mas você falou todas as verdades. Ela é um hormônio, realmente, e a gente tem um índice de deficiência muito grande. Aqui em São Paulo foi feito um estudo muito interessante, que foi em mulheres saudáveis e homens saudáveis, na população saudável. E na população saudável, viu que a gente chega a ter 20%. Imagina São Paulo, 20% ter deficiência. Então, realmente é um número muito grande e que a gente precisa se atentar e como melhorar, né? Agora, primeiro a gente precisa entender o porquê que ela é tão importante, né? O que faz a falta da vitamina D ou a vitamina D em concentrações mais baixas que o recomendado? A vitamina D, ela é um hormônio, então a vitamina D, ela pode estar baixa e ela tem ações ósseas, que são as mais clássicas, que a gente mais estuda, e ações extra-ósseas, né, extramusculares. Nesse extramusculares, a gente tem o principal, que é a imunidade. Então, da imunidade tem vários artigos, tem a relação com doença cardiovascular, em alguns estudos também, mas a imunidade aí ficou muito claro no Covid, que teve aquela época do Covid e tal. Ou seja, índice baixo de vitamina D vai te deixar suscetível a ter aí mais doencinhas, inclusive aquela gripe chata, às vezes uma infecção de repetição, então precisa estar com uma boa imunidade para tudo na vida, né? Isso. Primeiro ponto é esse. Perfeito, Cláudia. A única coisa que a gente também tem que atentar é que a gente não precisa ter níveis muito altos de vitamina D, que isso também pode fazer mal, né? Então, assim, equilíbrio, acho que é a melhor palavra aí com relação à vitamina D. Maravilha. A gente tem até uma tela com mitos e verdades, que eu acho que é legal, porque a gente fica mesmo com muita coisa na cabeça e a gente acaba acreditando naquilo que não é verdade, né? E esquecendo do que importa. Que legal. Doses elevadas da vitamina D fortalecem os ossos, doutora? Então, não, né? Então, as doses têm que ser assim, para pessoas que têm doença óssea, no exame de sangue tem que estar acima de 30. Acima de 30. Isso. Quais são as doenças ósseas mais comuns? Osteoporose, aquela fratura por fragilidade, né? Que pega principalmente a mulher na pós-menopausa. Então, não cair assim, não tive um acidente, caí e quebrei um osso. Então, esse tipo de pessoa tem que ter doenças inflamatórias, crônicas, asma, doenças crônicas, pode ter maior que 30, e gestantes e lactantes também tem que ter uma vitamina D boa para passar para o seu bebê. Perfeito. Próxima. Apenas adultos podem precisar suplementar o nutriente? Não, crianças também podem precisar, inclusive níveis muito baixos em crianças pode causar aquela doença raquitismo, que é o quê? É a criança ter a perninha torta, ter dor óssea,
né? Então, é um tipo de doença que foi muito comum antigamente, que foi na Revolução Industrial. Quando vieram as indústrias, tem até quadros famosos que as crianças brincavam na sombra e as pessoas só trabalhavam, né? Sem exposição solar. Então, dá osteomalácia no adulto e raquitismo na criança. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria também prevê uma suplementação com doses não altas, né? Então, 400 a 600 unidades de vitamina D, para que essas crianças permaneçam saudáveis. E o banho de sol, um pouquinho de sol, né? A criança não ficar só no videogame, só na televisão, no tablet. Então, também é importante. Ah lá, tá vendo? Já é um argumento para você colocar para o seu filho que ele precisa sair para brincar, sair um pouco do videogame, porque é importante também um pouquinho de sol, né? Agora, vamos lá, vamos continuar. Aqui, a deficiência de vitamina D na infância pode estar relacionada a problemas de comportamento na adolescência? Então, o que eles veem é o seguinte no estudo, você não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas o que tem, né, é que as pessoas que têm depressão, doenças mais psiquiátricas em geral, têm uma vitamina D mais baixa. Mas aí a gente pensa, será que é porque ela fica mais restrita à casa, não sai? Ou será que é a depressão que causa a deficiência de vitamina D? Então, existe essa dúvida na literatura, mas existem muitos artigos científicos comprovando que realmente quem tem alteração da saúde mental pode ter uma vitamina D mais baixa. Perfeito. Próxima tela. Quem tem carência do nutriente pode ter o risco de mortalidade reduzido ao suplementar adequadamente? Assim, alguns estudos, eles mostraram que para pessoas que têm o peso normal, o IMC normal, realmente se você suplementar, você acaba melhorando a mortalidade cardiovascular. Então, diminui a mortalidade para quem tem o peso normal. O interessante desse estudo que está sendo muito debatido, assim, recentemente, né, nos artigos científicos, é que para quem tem obesidade, então IMC maior que 30, isso não é tão verdade. Talvez a obesidade seja um fator mais importante do que a vitamina D. É igual o sistema imune, né, Cláudia? Então, a gente tem o sistema imune, a vitamina D ajuda? Claro, óbvio. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Cuidado com a saúde, como exercício físico, toda essa questão, uma alimentação saudável. E deixa eu te perguntar uma coisa, quem toma bastante sol, talvez tenha até essa... quem toma bastante sol, é verdade que nunca vai precisar suplementar com vitamina D? Essa dúvida sua é ótima. Então, quem toma bastante sol precisa fazer o exame, porque às vezes realmente não precisa suplementar, mas tem pessoas que mesmo tomando sol acabam tendo deficiência. Por quê? Porque não é aquele sol... o melhor sol para vitamina D é o sol das 10 às 4. E é um sol que a gente... É o sol que a gente precisa evitar por causa do câncer de pele. Por causa do câncer de pele. Então, não é assim... Não é bem assim, entendeu? Não, mas eu te fiz essa pergunta pelo seguinte, como a gente falou de risco de mortalidade reduzido, eu me lembrei das pessoas ribeirinhas, inclusive, que a gente vê assim, quando tem alguém comemorando 107 anos, 113 anos, a gente vai ver alguém que mora lá na roça, ou que é ribeirinha, ou que mora mesmo no campo e que toma sol. Você vê que a pessoa já tá bem torradinha do sol, assim, e vive por muito tempo, né? Tem o hábito de vida dessa pessoa, né, que é um fator de confusão, mas com certeza talvez a vitamina D tem seu papel. A vitamina D lá no limite bom. A alimentação garante os níveis de vitamina D? Então, a gente trouxe até aqui alguns exemplos de alimentação, né, que tem um pouco de vitamina D, o suco de laranja, a gema do ovo, o atum, aquele famoso óleo de fígado de bacalhau que a nossa mãe dava pra gente, que hoje em dia não precisa mais. Mas a alimentação por si só não consegue garantir um nível adequado de vitamina D. Ela corresponde a 20 a 10% da vitamina D diária. Então é pouco. Normalmente, o que é melhor que a alimentação? O sol, né? Então a questão do sol é melhor que a alimentação. Perfeito. Próxima... exatamente. O sol é a principal fonte de vitamina D? Sim, é a principal fonte. Aí você falou do horário. Então, é das 10 às 16, né? Aí você vai perguntar assim, mas se eu usar o filtro solar, tem problema? Diminui a metabolização da vitamina D?
diminui um pouco, mas isso não te impede de fazer vitamina D. Então, você pode usar. E tem uma outra coisa, você não precisa expor o corpo inteiro. Tipo, se você expuser os membros inferiores, assim, já você consegue metabolizar a vitamina D. E não precisa ser por muito tempo também, né? 15 minutos. Então, 15 minutos não torra ninguém, né? Não. Então, a gente toma 15 minutos sem protetor, depois passa o protetor. Isso, Pode ser? Ou pode passar um 30 no rosto, né? Perfeito. Vamos lá, próxima tela. O uso do filtro solar ou a presença de janelas atrapalha a absorção da vitamina D? A gente falou do filtro solar, mas de janelas, ótimo, foi muito bem lembrado. Porque às vezes a pessoa está dirigindo, ela fala, mas eu tomo sol, né? Mas os raios UVB, que são os raios da vitamina D, eles não conseguem passar pelo sol. Então a janela realmente atrapalha. Atrapalha mais do que o protetor solar. Então, aí não vale, né? Não converte tanto a vitamina D. Olha, tô me lembrando que uma vez eu tava conversando isso com os meus pais, né? Eu falei, vocês precisam sair, tomar um sol. Não, a gente toma sol aqui na varanda. Não vamos sair, não. Eu falei, mas a varanda toda com vidro? Não, mas a gente fica no sol. Não, tem que abrir o vidro, porque senão não adianta, né? 15 minutinhos, pelo menos. 15 minutinhos, E é um grupo importante de tomar sol, né? O idoso tem que ter uma vitamina D boa, porque o idoso, assim, do que é a maior comprovação é o osso. Então, o idoso é a pessoa que mais perde osso. Então, ele precisa manter uma vitamina D boa, com certeza. Olha que importante. Vamos lá, a gente já terminou aqui, mas temos uma bancada aqui de possibilidades, né? Aqui a gente tem os alimentos que têm vitamina D. Tem. E aqui são os suplementos. Isso. Então, aqui são os alimentos, o suco de laranja, no ovo, a gema de ovo, que contém mais vitamina D, o atum, né? Todos os peixes oleosos, então atum, salmão, o óleo do fígado de bacalhau. Mas o peixe que mais tem vitamina D é aquele peixe do Chile, sabe? Aquele que não é criado em cativeiro, que não é tanto a nossa realidade, né? Não é o que a gente se alimenta. E também iogurtes. Eles podem, por exemplo, no Brasil tem pouco alimento com suplementação da vitamina D. Tem um pão que tem suplementação de vitamina D. Mas em países nórdicos, como eles têm a exposição solar curta, então aí já tem muitos alimentos com suplementação de vitamina D, já faz parte da rotina deles, né? Mas suplementar a vitamina D também não é um bicho de 7 cabeças, né? Aqui, por exemplo, é vitamina D, tudo isso aqui é vitamina D? Então existem várias apresentações, é importante que você faça sempre a consulta com seu médico, né, para também não extrapolar nos valores da vitamina D. Mas aqui, ó, por exemplo, a gente tem vitamina D em balinhas com sabor. Então, ajuda a criança, né, principalmente a utilizar, porque criança é mais difícil. Então, aqui tem com sabor. Esse daqui, ele é com zinco. O zinco ajuda no sistema imune também. Então, aí seria um suplemento para o sistema imune. O zinco é bem legal quando a gente está afadigado também, né? Cansado. Mas ele dá um enjoo, não dá? Dá, um pouquinho. Sabe quem tem deficiência de zinco e poucas vezes faz o diagnóstico? Paciente pós-bariátrico. Então, paciente pós-bariátrico também é um paciente que a gente tem que ter muita atenção à vitamina D. Porque o que acontece? Ele, antes da bariátrica, é obeso, então o obeso tem valores menores de vitamina D. Pós-bariátrica, ele perde gordura? Perde, mas perde um pouco de massa magra e osso. Então, ele está mais suscetível a ter doença óssea e ele tem baixa vitamina D. Tá? Agora, deixa eu te aproveitar, já que você falou do obeso, e te perguntar, é verdade que quem tem índice baixo de vitamina D engorda ou tem muita dificuldade em emagrecer? Não, assim, se você for procurar na literatura, vai ter estudo para tudo, né? Mas não é uma verdade. A vitamina D não engorda e não emagrece. Você pode fazer a suplementação tranquilamente da sua vitamina D, mas não é ela que vai te engordar ou vai te ajudar a emagrecer. Níveis baixos de vitamina D não te engordam. Aí é aquela coisa também, quem veio primeiro, né? Será que a pessoa que é obesa fica mais restrita, não expõe tanto o corpo e aí não toma tanto sol e não faz tanta vitamina D? E existe, parece, nos estudos, essa é uma discussão bem importante, bem recente, porque tem mais gordura e lembra que a vitamina D ela é lipossolúvel?
ele sequestra mais. Então, na hora que você vai suplementar, ou seja, dar a dose da vitamina D, pode ser que você tenha que dar doses maiores. Isso é uma discussão que está agora, janeiro de 2023. Olha que legal. Eu te perguntei isso porque, não sei se teve algum tempo, não muito tempo, uma moda da dieta HCG, lembra? Sim. Todo mundo tomava as gotinhas, emagrecia, era uma dieta com um índice calórico baixíssimo. Eram 500 calorias a 800 para quem quisesse ir mais devagar. Ou seja, a pessoa não comia praticamente nada, ficava um palito em 21 dias. Mas tinha uma suplementação de vitamina D numa dosagem alta. Aí eu pensei, será que é para acelerar o emagrecimento? Mas não, talvez para melhorar a imunidade. Talvez, porque a gente estava até conversando isso. Se você vai fazer um tratamento pro peso, é importante que você dose, né? Verifique como estão suas vitaminas para diminuição do peso, porque é um processo restritivo, provavelmente. Então, é importante que sua vitamina D esteja ok. Maravilha. Com certeza. Então, doutora Lívia, vamos lá. A primeira delas, vou pedir para a produção já colocar na tela. Da Viviane, ela diz, fiz intercâmbio durante 6 meses no Canadá e desde então tenho deficiência de vitamina D. Hoje tomo bastante sol, mas ainda faço uso de remédio para suprir essa falta. Por quanto tempo vou ter que tomar remédio? É uma ótima pergunta. Olha, tudo depende da dose que o seu médico está te dando. Você pode fazer doses mais altas e tomar por um período curto de tempo, mas normalmente, na vida real, o que a gente vê aqui em São Paulo? Que a gente suplementa quase, assim, para muitos pacientes durante o inverno, porque o inverno é um período que cai, então... no inverno, normalmente, o paciente tem uma deficiência, aqui em São Paulo isso é muito notado, então provavelmente você vai tomar todo inverno, tá? Mas tudo bem, né? A gente lê remédio, mas na verdade é um suplemento, né? É uma vez por semana, né? A gente pode passar até uma vez por semana. Não precisa ser todo dia. Depende a dose. Dependendo da dose, pode ser uma vez por semana? Você pode condensar tudo. Vamos supor que você toma 7 mil por dia. Dá 49 mil na semana. Você pode tomar 50 mil uma vez na semana. Porque como ela é lipossolúvel, ela fica na gordura, ela vai... E a melhor forma é o quê? É ingerir ou injetável? Não, injetável não. É só via oral mesmo, o comprimidinho que a gente viu que tem comprimido, que são até cápsulas gelatinosas, super pequenas. Então, é bem tranquilo. Muito bem. Obrigada, Viviane. Próxima pergunta da Paola. Ela diz, sou ruiva, trabalho em local aberto e tenho deficiência de vitamina D. Por que isso ocorre? Tem relação? A pele branca faz menos deficiência de vitamina D que a pele negra. Menos? Menos. Então, é por isso que ela está tão indignada, né? E ainda ela trabalha em local aberto. Mas é em São Paulo. Em São Paulo, a gente tem um índice de deficiência de vitamina D muito grande. Aí tem aquelas questões. Será que é porque tem tanta poluição que o raio UVB não chega bem a você? Então, tem todas essas questões. Mas fato é que, Paola, você está dentro aí da maioria dos paulistas. Próxima pergunta. Vamos lá para a tela da Mariana. É verdade que a pele negra é mais fácil de absorver a vitamina D? Não, a pele negra é mais difícil. É mais difícil a conversão do raio UVB em vitamina D. Tá? Mas a pele, o negro, ele tem maior osso, a massa óssea dele é maior, então tem essa questão. Ninguém sabe bem por que isso acontece, mas isso é fato, que absorve, faz mais deficiência. Já é. Obrigada, Mariana. Roseli Godoy, vitamina D ajuda no combate contra a Covid? É necessário? Olha, Roseli, sua pergunta é muito boa, foi tema de muitos artigos científicos. Então, o que acontece? O Covid, ele é uma infecção, uma inflamação. O ideal é que você tenha níveis adequados de vitamina D durante esse processo de doença, né? Mas a única coisa que a gente não pode esquecer é que a gente não tem que ter a mais. O excesso faz mal, faz tão mal quanto a deficiência, né? Então, o excesso faz tão mal quanto a deficiência. É importante você ter o nível adequado. Então, menor que 30, não, e maior que quanto é ruim? O que eles falam assim, existe uma discussão sobre isso, mas aqui no Brasil, maior que 20 para pessoas saudáveis, ok. Maior que 30 para pessoas que ou têm doença crônica, ou têm osteoporose, ou idosos, lactantes, gestantes, tá? Mas
o que a gente não pode ter é maior que 100, porque pode causar cálcio aumentado. Porque o que a vitamina D faz? Ela vai lá no intestino e absorve o cálcio. Esse é o maior papel da vitamina D. Então, quando eu dou muito desse veículo, muita vitamina D, eu posso absorver muito cálcio e fazer hipercalcemia. Veja como não é tão simples, né? Por isso que eu falei, fale com o seu médico, tá? É muito importante. Ok. Obrigada, Roseli. Próxima é da Tatiana. Minha filha de 40 anos começou a tomar vitamina D e agora está sentindo gosto metálico. Pode ser por causa da vitamina? Não, metálico não. Ela tem um gostinho oleoso, né? Depende da vitamina, mas tem a maioria você nem sente o gosto, na verdade. Então, metálico, acho que não. Será que ela está usando algum outro suplemento? Normalmente, o que dá esse gosto metálico é o ferro, o suplemento de ferro. Já é. Obrigada, Tatiana. Próxima foto. Tela do Rômulo Meira. Tem diferença das vitaminas D e D3? Qual a diferença de cada uma? Ah, Rômulo, sua pergunta é muito interessante. Eu acho que você está perguntando assim, existe diferença da vitamina D2 e D3? Porque quando a gente fala vitamina D, genericamente a gente está falando vitamina D3. A vitamina D3 é a vitamina que vem do animal. Então, do colecalciferol, do peixe. Agora, a vitamina D que vem dos vegetais é a vitamina D2. Então, veganos, eles suplementam a vitamina D2, tá? E tem diferença? Mas não, na verdade, elas só têm uma diferença de um radical, mas elas ocupam o mesmo lugarzinho e fazem a função a mesma coisa. Maravilha. E a dosagem vai ser praticamente igual. E para os veganos, eles conseguem a quantidade suficiente de vitamina D2 sem comer carne, sem outro... Sim, porque a da alimentação, como é muito baixa, de 10% a 20%, vai depender mais do sol. Tá. Então, tudo bem. Próxima, obrigada, Rômulo, pela pergunta. Melina, estou tomando vitamina D3 7.000, está me dando fortes dores de cabeça, isso é normal? A vitamina D3, ela não tem essa descrição de dor de cabeça. Eu acho que será que poderia ser outra coisa? Mas não costuma dar isso, não. Ok. Vamos lá, próxima pergunta. Vocês são maravilhosos, obrigada pelas participações. A Samanta quer saber se pegar insolação significa que o nível de vitamina D está elevado. Ah, ótima pergunta. Adorei também. Sabe o que acontece, Samanta? Quando a gente toma sol, a gente ativa a vitamina D, mas a gente ativa também o mecanismo de não passar do nível máximo. Então, a gente tem um mecanismo de defesa para doses elevadas do sol. Então, a gente degrada. Por isso que a gente sofre. Né? Na verdade, é tudo um sintoma, né? Sentiu dor, tá ardendo, para. Tá demais. Tá demais, né? isso. Ai, olha, tem mais perguntas. Infelizmente, o tempo voa. Tudo que é bom dura pouco, né? Não dá vontade de ficar conversando a tarde inteira? Eu adoraria. Mas vamos lá, doutora Lívia Marcela, muito obrigada. Obrigada a você, Cláudia. Queria te dar aí um tempo para um recadinho final pro pessoal que está querendo se cuidar. Sim, olha, a vitamina D é muito importante, é interessante que você faça a suplementação guiada aí pelo seu médico. Se você tem doenças crônicas, é mais importante ainda e que previne muito fratura e osteoporose. Perfeito. E vovô, vovó, você que tá aí idosinho, nada de tomar sol atrás do vidro, tá? Não pode. Não ajuda nada. Não. Então, você segue lá a doutora Lívia, ela tá no DRA Lívia Marcela. DRA Lívia Marcela. Dá Obrigada, beijo querida. aqui. Muito obrigada, obrigada. Viu? Prazer te conhecer. Também, Obrigada. volte mais vezes. Amei Obrigada. nosso bate-papo.